Segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos contemplando no Evangelho de São Marcos o Sermão do Mar. Nós temos no Evangelho de São Mateus o Sermão da Montanha, no Evangelho de São Lucas o Sermão da Planície, mas Jesus aqui no Evangelho de São Marcos está falando aos seus discípulos a partir de uma barca à beira do Mar da Galileia. E, terminado esse discurso, Jesus ele se encaminha para outra margem dentro da barca com os seus discípulos. A barca, na interpretação dos primeiros teólogos, dos padres da igreja, sempre é uma imagem da igreja católica, que é uma barca, a barca de Jesus, e os discípulos estão nela. E nós somos hoje os seus discípulos. E nós estamos a caminho da outra margem, representando que nós estamos numa peregrinação rumo a um destino com Jesus. E esse destino com Cristo é seguro, é o destino da vida eterna do céu. O Mar da Galileia, ele é um lago, né? E quando sopra um vento forte, a tormenta lá, ela é assustadora, mesmo para os pescadores mais experientes. Ainda hoje isso acontece, porque ela é cercada de vales, né, que canalizam o vento. E sobretudo naquela época, há 2000 anos atrás, quando as barcas, elas eram, apesar da engenhosidade do progresso da técnica, elas eram mais frágeis. Então, bate um vento forte, Jesus está dormindo num travesseiro e as ondas começam a agitar a barca e os discípulos estão com medo, porque começa a fazer água dentro da barca e eles estão com medo de afundar, e Jesus está tranquilamente dormindo num travesseiro. A primeira mensagem que essa passagem nos traz é que Jesus, sendo Deus, ele também se faz ser humano. Jesus come, ele se alimenta, ele bebe, ele também dorme. E esse sono de Jesus, ele representa a sua profunda confiança e a sua intimidade com o Pai. Nos lembra também o exemplo de São José, que sabe dormir confiando em Deus. E no sono Deus fala a José. Jesus está dormindo porque está tranquilo na sua intimidade com Deus Pai. Ele está sereno. Ele está sereno porque Jesus é o próprio Deus. Ele é a palavra eterna do Pai que criou o céu e a terra. Ele criou o mar e criou as montanhas. Então ele está tranquilo. Ele é o Senhor da criação. Uma imagem de Jesus soberano sobre a criação é a estátua do Cristo Redentor. Diante da Baía da Guanabara, Jesus tem uma expressão serena de paz e de bondade
diante da natureza que ele criou e redimiu. Jesus é o Criador e é o Redentor, é o princípio e é o fim, o alfa e o ômega das nossas existências. Ele é a chave, o sentido da nossa vida. Em Cristo nós temos todas as respostas. Mas os discípulos estão com medo, que a sua fé ainda precisava ser trabalhada. Então eles despertam Jesus. Santo Agostinho, ao comentar essa passagem, ele fala que muitas vezes na nossa vida, quando vem os ventos, quando vem a falta de paz, quando vem o medo, nós precisamos despertar Jesus, nós precisamos acordá-lo, nós precisamos despertar a nossa fé, para que a nossa fé seja ativa e ela traduza na nossa vida aquilo no qual nós confiamos, o poder de Jesus Cristo, que tem, através das suas palavras, a força para dizer aos ventos e às ondas do mar: silêncio, cala-te. Isso acontece também nas nossas dificuldades, nas nossas ansiedades, nas nossas angústias, nos nossos medos do futuro, nossos medos de tudo, nossa falta de paz. Jesus vem e, ao despertar Jesus com a nossa fé, ele diz: silêncio, cala-te. E nós dizemos com o salmista, Salmo 33, de todos os temores me livrou o Senhor Deus, de todos os medos me livrou o Senhor Deus. E aí os discípulos dizem, eles ficam com medo, mas é um medo, meu irmão e minha irmã, de reverência, é o temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo. Nós precisamos ter esse temor, essa reverência com o nosso Criador, o nosso Salvador, que é Jesus, na certeza de que nós estamos na barca com Ele. E se nós estamos na barca com Jesus, o nosso barco não afunda. A barca que é Cristo também não afunda, apesar das tribulações, né? Jesus proclama: tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. 2000 anos da igreja, tantas coisas aconteceram, e a barca de Cristo ainda está aqui, porque Jesus, ele é o timoneiro. Jesus é que conduz essa barca, e o vento que nos conduz e vai para frente, a barca é o Espírito Santo de Deus. Que nós então, no dia de sábado, tenhamos a fé de Maria, que tem uma fé sempre viva, seguindo o exemplo dela e a sua intercessão, que nós despertemos a nossa fé, despertemos Jesus na nossa vida, para que Ele possa agir com poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos,